Certamente nós exercemos fé em diferentes situações cotidianas. Mas o que dizer de uma fé sobrenatural e extraordinária? Como é que você poderia obtê-la? Nesse vídeo, nós vamos adentrar em 7 passos essenciais para que você possa obter esse tipo de fé. E acredite, o último passo vai te surpreender. Vem comigo! Olá, eu sou Douglas Carvalho, sejam bem-vindos ao canal Segredos Eternos. Nesse canal nós vamos nos aprofundar em determinados tópicos referentes à Palavra de Deus e em vídeos que são postados às segundas, quartas e sextas-feiras. Especialmente hoje, às quartas-feiras, nós temos vídeos direcionados e inspirados pelo Espírito Santo sobre diferentes temáticas que vão agregar a minha vida espiritual e também a sua. Então nós todos estamos aprendendo com o Senhor. No vídeo de hoje nós vamos vamos nos aprofundar sobre como você pode obter uma fé extraordinária. Hoje nós vamos apresentar 7 passos essenciais para esse propósito. Mas antes de nós apresentarmos esses passos, deixa aqui o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com quem você ama essa mensagem. Vamos ao vídeo. Na vida cotidiana nós bem sabemos que nós utilizamos uma fé natural para obter determinadas coisas ou para passarmos por diferentes situações. Por exemplo, se você quer ir deste continente para outro, certamente você vai ter que confiar no piloto e no seu treinamento. Ou se você precisa de um auxílio de saúde por meio de uma cirurgia, você vai ter que confiar no treinamento do médico e do exercício profissional daquele médico. Esse é um tipo de fé natural. O mesmo tipo de fé é exercido por bombeiros para salvar pessoas. Mas não é sobre esse tipo de fé que nós vamos falar hoje, ou confiança, como fé também pode ser traduzida. A confiança, ou fé que nós falamos hoje, é uma fé baseada na fé do tipo de Deus. Certa vez Jesus disse aos discípulos: "Tende fé em Deus." Nos originais gregos, essa passagem quer dizer: tenham fé do tipo de Deus. Então o primeiro passo para você obter esse tipo de fé é você nascer de novo. Por meio do novo nascimento, o seu espírito recebe uma semente de fé sobrenatural e, portanto, divina. Uma fé no qual, por meio de palavras, você agora pode criar o mundo ao seu redor. Ou o que diria, um micromundo. Em outras palavras, você, como filho de Deus, ao receber Jesus como seu Salvador de sua vida, o próprio Jesus te deu o direito de se tornar filho de Deus e ser, portanto, imitador de Deus como filho amado. Deus, no princípio, criou o mundo fundamentado em amor. Então, o pensamento-chave desse primeiro ponto é: a fé sem o amor é inoperante. Deus criou o mundo em favor do ser humano. Ou seja, Deus criou o mundo e deu em amor ao ser humano. A Bíblia diz assim: "E então os abençoou. Cresçam, reproduzam-se, encham a terra, assumam o comando. Sejam responsáveis pelos peixes do mar e pelos pássaros do ar, por todo o ser vivo que se move sobre a terra." Então, por meio dessa passagem, nós vemos que o produto ou resultado da fé de Deus para criar o mundo foi para entregar tudo que foi criado ao ser humano. E isso nos indica algumas pistas interessantes. Se você é filho de Deus, a sua fé vai ser extraordinária quando o resultado dela for em prol ou em benefício de outros seres humanos. E como nós somos semelhantes ao Altíssimo, semelhantes ao nosso Pai, nós podemos trazer à existência coisas específicas para nossas vidas por meio do novo nascimento, por meio de palavras. Quando nós falamos, nós iremos obter exatamente aquilo pela fé que estamos falando. Se você é pai e mãe, certamente vocês querem o melhor para os seus filhos. Isso é lícito e um amor muito bonito. Mas o amor divino, e o qual essa fé divina é baseada, não tem apenas um interesse próprio ou ligado somente à sua família biológica. Os resultados desse amor e dessa fé operante está em prol de pessoas inclusive desconhecidas. Então por isso que a fé divina ela é baseada em amor. O segundo ponto que você deve considerar para ter uma fé altíssima é lidar com a indiferença das pessoas. Muitas pessoas ficam ofendidas ou magoadas quando são tratadas com indiferença. Mas uma das pessoas que Jesus realmente atentou para o tamanho de fé altíssimo foi justamente uma das pessoas que ele tratou dessa forma. Vamos lá? A passagem fala basicamente sobre uma mulher cananeia que nem sequer aliança com Deus tinha, mas foi recorrer a Jesus Cristo à ajuda. Em outras palavras, ela confiava nele. E a ajuda que ela requeria era em prol ou em favor de sua filha que estava endemoniada.
E ao buscar a ajuda de Jesus, olha só o que aconteceu. E eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Um dos pontos, portanto, para você ter uma fé extraordinária é desconsiderar quando as pessoas ignoram você. Persevere. Ou seja, uma fé perseverante é uma fé que está baseada em amor. Porque uma pessoa que é ignorada, facilmente ela é ofendida. E essa mulher, mesmo nem sequer tendo nascido de novo, já dava indícios de uma fé do tipo de Deus. Ou seja, uma fé baseada em amor e que, portanto, não se ofende facilmente. E isso é confirmado logo em seguida, quando Jesus compara ela a um animal. A Bíblia diz: Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pagar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Eu não sei quanto a vocês, mas se alguém me chamasse de cachorro, certamente eu não queria nem conversa mais com essa pessoa. Mas essa mulher fez diferente. Ela insistiu ainda mais. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem, que seja feita como você quer. Então, a partir desse exemplo, vemos que Jesus, no final das contas, elogiou a fé daquela mulher, porque ela é uma fé do tipo, ou a semelhança à fé do tipo de Deus. A semelhança porque ela nem sequer tinha nascido de novo, e por isso que Jesus ficou tão surpreso, porque é exatamente dessa forma que Jesus quer que nós venhamos a misturar nossa fé com amor, ou seja, um amor que não se ofende facilmente, e por isso você vai obter uma fé extraordinária assim. Outro ponto interessante desse exemplo dessa mulher é que ela estava atrás não de benefício próprio, mas de benefício de outra pessoa, no caso, a sua própria filha. E por isso, a fé dela foi baseada em amor. Outra situação bíblica semelhante foi do centurião de Cafarnaum. Nesse exemplo do centurião, nós vemos novamente uma pessoa buscando Jesus, mas não com interesse próprio, mas em favor de outra pessoa, um servo dele que estava doente. Isso nos diz novamente que se você quer ter níveis de fé extraordinários, busque a Cristo não com interesse próprio, mas exercendo fé em prol de outras pessoas. Mas também a partir dessa passagem do centurião, nós constatamos mais dois pontos importantes para elevar o seu nível de fé. O primeiro deles é tratar a palavra de Deus com honra. Ele mesmo disse: Eu não sou digno do que entres em minha casa. Para o contexto histórico em que estavam vivendo, realmente ele não era digno não. Mas em outras palavras, ele tratou a palavra de Deus com honra. Trate a palavra de Deus com honra e a sua fé será elevada assim. O outro ponto é que ele disse: Mande apenas uma palavra e o meu servo será curado. As pessoas tendem a confiar em Jesus somente na forma humana. Mas a palavra escrita, crida com o coração, falada com a sua boca, é a mesma coisa que Cristo está operando ao seu favor. E aquele centurião, mesmo nem sequer tendo nascido de novo, já compreendia esses princípios, uma vez que Jesus é a palavra e ele mesmo se tornou carne. No penúltimo ponto, você deve considerar que deve sacrificar-se em prol de outras pessoas. Quando Jesus multiplicou pela primeira vez pães e peixes, a maioria dos cristãos desconsideram que um pequeno menino exerceu fé para dar pães e peixes. Porque ele poderia pensar consigo mesmo: se eu der, vai faltar, e se faltar, eu vou morrer ao voltar com minha família ao deserto. Mas olha só a atitude dessa criança. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: Façam com que todos se assentem no chão. Aquele menininho não teve medo de falta. Pelo contrário, em amor e em fé, ele entregou o que ele tinha em mãos para a multiplicação de pães e peixes. Outro exemplo de sacrifício bíblico foram de 4 amigos em favor de outro que estava paralítico há muito tempo. A Bíblia diz assim: De volta ao barco, o mestre e seus discípulos atravessaram o mar e regressaram à cidade de Jesus. Mal saíram do barco, alguns homens que carregavam o paralítico numa cama se aproximaram e o puseram diante deles. Impressionado com tanta fé, Jesus disse ao paralítico: Anime-se, filho, eu perdoo os seus pecados. Então, quando você ama, você faz coisas que você nunca pensou que poderia fazer. A Bíblia diz em outros evangelhos que eles fizeram um buraco no teto e desceram o amigo paralítico em cordas,
para que Jesus pudesse curá-lo. Então a fé sempre ela vai ser exercida por meio do amor. O último ponto que você deve considerar para ter níveis de fé extraordinários é descobrir o seu propósito de vida, porque esse propósito envolve o amor para com outras pessoas. Jesus ele tinha um propósito muito claro. Ele mesmo disse que o Filho do Homem veio para dar sua própria vida em prol dos pecadores. Esse foi o propósito de Jesus, mas o seu pode ser descoberto por meio de oração, e isso pode ser um dos assuntos dos nossos próximos vídeos. Mas considerando esse vídeo atual, se você descobrir para o que você nasceu, as coisas ficam muito mais fáceis, porque a sua fé ela vai estar ligada diretamente a amar pessoas. Você foi criado por Deus para amar os outros. E com base nessa informação, você pode ter níveis de fé extraordinários que você nunca pensou que pudesse ter antes. E se você gostou desse vídeo, eu te agradeço por estar comigo até esse momento. Coloca aqui no comentário o que é que você achou dele e sugestões para próximos vídeos inspirados. E também não deixa de dar o teu like e compartilhar com quem você ama, porque o reino de Deus está se expandindo às pressas e o tempo está se abreviando cada vez mais. Eu sou Douglas Carvalho e não se esqueça que você não é um número, mas é o melhor de Deus. Shalom!